muito apaixonada, gente. Eu tô tão apaixonada, num nível hard de paixão, que eu fiquei pensando, será que eu devo dividir essa minha paixão com vocês? Mas eu penso que devo sim, porque vale cada minuto da sua leitura. Minha paixão é assim que aprendemos. Gente, eu tô apaixonada por cada página que eu já li e reli desse livro, que vale todas as suas horas de leitura. E vale você assistir esse vídeo aqui, essa resenha também. Mas eu acho que eu vou precisar fazer 2 vídeos. Essa vai ser a parte 1 e depois vai ter que sair a parte 2. Porque não tem jeito, isso aqui tem ouro. Já deu pra entender, eu tô apaixonada e a resenha de hoje é do livro É Assim que Aprendemos. Tô apaixonada por esse livro do autor Stanislas Dehaene. Eu sempre confundo o nome dele, mas tá tudo bem. Não é o primeiro livro desse autor. Eu sou apaixonada por tudo que ele fala. Eu sou apaixonada pela forma como ele ensina. Queria trazer aqui minha paixão pra vocês, porque se você quer entender sobre neurodesenvolvimento, se você quer entender sobre cérebro, tá aqui, ó. Esse livro é definitivamente o seu mapa para entender a aprendizagem. E eu vou te explicar por quê. Eu vou precisar fazer essa resenha em 2 partes, tá? Você tá vendo agora? Essa é a primeira parte, vai ter que ter a segunda parte. Porque cada capítulo desse livro traz ouro, traz informações preciosas. Seria muito leviano da minha parte, com tanta paixão, falar dele assim rapidamente. Mas o que eu quero começar falando aqui é da história desse livro, que é espetacular e já começa apaixonante. Vamos lá. Em 2009, o Stanislas, ele estava aqui em Brasília, no Hospital Sara Kubitschek. É um grande hospital de neurologia, hospital do cérebro. Quando ele soube da história de um menino, mas não é qualquer menino. Esse menino havia levado um tiro e a bala, né, tinha rasgado a sua medula. E toda a perspectiva é que ele ficasse ali vegetando. Só que quando entrou na sala, o que o Stanislas encontrou foi um menino genial. E além do tiro rasgar a medula, esse menino também ficou cego. Então, o Stanislas imaginou que ia ver naquela sala, né, um menino vegetando, como é a perspectiva médica diante de tudo que tinha acontecido na vida desse menino. Mas não foi isso que aconteceu. Quando chegou no quarto que ele encontrou o Felipe, de apenas 7 anos, o que ele encontrou foi um menino cheio de perspectivas de aprendizagem. Um menino que, inclusive, tinha aprendido muito mais coisas depois do seu acidente. O que fez ele pensar: o nosso cérebro é uma máquina incrível, e fez também ele querer entender muito mais do que ele já entendia, porque ele é um neurocientista. Queria entender muito mais sobre o processo de aprendizagem. Daí o livro É Assim que Aprendemos. O livro é totalmente inspirado nesse encontro com esse menino. Já é uma linda história, né? O Stanislas conta até aqui na introdução assim, ó: esse encontro com o Felipe mexeu profundamente comigo e também me convenceu de que eu deveria olhar mais perto para algo que é provavelmente o maior talento do nosso cérebro, a capacidade de aprender. O que esse livro fez com o Stanislas foi tirar ele da zona de conforto, fazer ele repensar tudo que ele já sabia sobre cérebro e sobre o processo de aprendizagem, e fez ele rever os seus próprios conceitos, querendo fazer ele escrever e pesquisar ainda mais. Foi quando ele organizou. E aí nasce essa obra-prima para você que trabalha com desenvolvimento, você que trabalha com aprendizagem. Hoje eu vou falar de 2 tópicos muito interessantes aqui, que é a inteligência artificial e o conhecimento dos bebês. Na parte 2 eu vou falar um pouquinho mais dos outros temas desse livro, porque tem muitos temas variados, mas nessa parte 1 a gente vai falar de inteligência artificial e do conhecimento dos bebês. Sobre inteligência artificial, a gente está vivendo aí a era do chat GPT, das informações. Será que a inteligência artificial vai roubar
né? O emprego da gente, será que eles vão dominar o mundo? Então é muito importante você ler e compreender porque o cérebro ainda é muito mais potente e tem muito maior capacidade de aprendizagem do que a própria inteligência artificial. No livro também ele começa com definições sobre aprendizagem e ele diz pra gente que existem 7 definições específicas para a aprendizagem. Para cada definição ele vai trazendo, né, descrevendo pra gente o que significa. Então são 7 definições que ele traz no livro. Vamos lá. Aprender é ajustar parâmetros de um modelo mental. E aí ele traz todas as questões aqui relacionadas a essa definição, porque ele pega essas definições e ele traz as informações, cruzando informações, fazendo analogias que façam você compreender por que daquela definição ali. A outra definição é aprender a explorar uma explosão combinatória. Também muito interessante, vale a pena ler todas as definições. Aprender é reduzir erros. Aprender é explorar o espaço de possibilidades. Aprender é otimizar a função de recompensa. Aprender é restringir um espaço de busca. Aprender é projetar hipóteses a priori. Essas são as 7 definições de aprendizagem que ele traz. Começando o livro, ele traz essas definições de aprendizagem, já que o livro é sobre aprender. É assim que aprendemos. Logo então, ele vem porque o nosso cérebro aprende melhor que as máquinas atuais. E aí ele começa a relatar toda a potência do cérebro humano. Por que o nosso cérebro humano ainda é mais potente do que a inteligência artificial mais avançada que encontramos? E aí nessa parte é muito interessante porque ele traz o que está fora da rota de aprendizagem da inteligência artificial e ele cita coisas que a inteligência artificial não consegue definir, né? Não consegue aprender, que nenhum chat GPT é capaz de aprender. Um deles é aprender os conceitos abstratos. A abstração é um poder da nossa mente, é um poder do cérebro, é um poder de aprendizagem do cérebro humano. Depois ele fala da aprendizagem eficiente com respeito aos dados. A aprendizagem, né, fala também da aprendizagem social. Nós somos seres sociais e a nossa forma de aprender sobre o outro não é definida ainda na inteligência artificial, nos deixa à frente da inteligência artificial. Ele fala da linguagem do pensamento, então é muito importante que ele começa a traçar um parâmetro que diz até aqui a inteligência artificial vai, mas daqui para cá somos nós. E o mais interessante, a comparação que ele faz da inteligência artificial com a nossa inteligência, o nosso cérebro, é um trecho que ele fala assim, ó. Se houvesse máquinas que se assemelhassem aos nossos corpos e imitassem as nossas ações, tanto quanto moralmente possível, nós teríamos 2 recursos seguros para reconhecer que elas não são genuinamente humanas. E aí cita, o primeiro que seriam capazes de usar a fala para expressar. Não é só falar, para expressar pensamentos. Então, as máquinas ainda não são capazes de expressar pensamentos, a inteligência artificial, né? E segundo ele fala, mesmo que fizessem muitas coisas tão bem como eu, como outras pessoas, elas agiriam como base de conhecimento decorrente, ou seja, elas precisam ser alimentadas por uma informação. É uma engrenagem que precisa de uma ação particular. Então ele faz essa comparação aqui, mas eu não quero ficar só nessa parte onde ele fala sobre a inteligência artificial, não, porque um assunto que eu quero trazer aqui, que é muito interessante que esse livro aborda e traz aqui experimentos e traz aqui comprovações, é sobre a inteligência dos bebês. Muitas pessoas ainda acreditam que os bebês são potes vazios onde a gente vai preencher de informações. Mas a ciência já mostrou, e há muitos anos já se fala, né, sobre os bebês terem um conhecimento
que vai emergindo com a sua experiência, ou seja, o conhecimento já está ali, a capacidade de regenerar, a capacidade de multiplicar esse conhecimento, ela vai acontecendo de acordo com os estímulos. É por isso que a gente fala em ser fundamental o estímulo para o ambiente. Então, ele chama esse capítulo de o conhecimento invisível dos bebês. E aí ele fala que é uma aparência de que o bebê é desprovido de conhecimento. Então, quando o bebê nasce, parece que nós vamos ensinar tudo, quando na verdade nós estamos alimentando informações que o seu cérebro já é capaz de decodificar, como por exemplo a matemática. Bebês têm alta capacidade de decodificação matemática, assim como a linguagem. O bebê também tem capacidade de decodificação da linguagem. É por isso que quando a gente fala em neurodesenvolvimento atípico e neurodesenvolvimento típico, a gente vê tudo que é esperado num padrão de desenvolvimento e que está abaixo, principalmente no marcador da linguagem, que é essa troca, que é esse nível de aprendizagem que o bebê vai tendo em relação ao que se espera, né? Como pode, no primeiro ano de vida, um bebê aprender tantas coisas quanto ele pode aprender, e principalmente como pode a ciência já mostrar que bebês sabem sobre matemática e física, por exemplo. E aí no livro ele fala assim, ó, que os bebês, eles não é que eles sabem tudo, eles têm a potencialidade de aprender muito maior do que se espera, do que se imagina, mas eles precisam do suporte. O suporte é esse meio enriquecido que vai favorecer o desenvolvimento dessa potencialidade, o desenvolvimento dos bebês. E aí ele continua explicando, tem aqui pra gente a explicação de um experimento, né? Nesse experimento aqui, os bebês têm desde muito cedo a intuição aritmética, física e ao mesmo tempo psicológica. Então, muito do que se espera, não, ele só vai aprender lá na frente, não, esse conceito já está sendo trabalhado no cérebro desde bebê. É por isso que quando a gente tem estímulos ricos, um ambiente rico de estímulo, isso favorece o desenvolvimento de habilidades lá na frente, quando ele vai precisar, por exemplo, aprender conceitos acadêmicos, os conceitos da matemática, a apropriação da gramática, porque na linguagem ele já sabe sobre ler o mundo, ele já sabe sobre ler o outro. Então os conceitos gramaticais ele vai aprender lá na frente. Então o cérebro do bebê, ele vai aprimorando, na verdade, conhecimentos, não só adquirindo, mas sim aprimorando conceitos que já são, né, já fazem parte do desenvolvimento desse cérebro. Stanislas, ele explica no livro, e ele explica muito bem conceitos de animais e pessoas, o instinto da linguagem, ele vai explicando todas essas habilidades que nascem com o bebê e que ele tem potencial para desenvolver. Logo depois ele vem com o nascimento do cérebro, e aí ele vem trazendo informações a respeito de como se forma essa nossa máquina tão potente, tão generosa, tão possível de transformação que é o cérebro. Então, desde o desenvolvimento intrauterino, esse cérebro já está em desenvolvimento, e ao nascer o bebê já traz muita potencialidade, muita potência de informação, e o nosso cérebro ele está aprendendo por toda a vida. Então, quando ele fala nessa parte do livro que ele fala o nascimento de um cérebro, ele vai estar falando justamente isso, né? Sobre a capacidade imediata dos bebês aprenderem. E ele faz essa correlação do cérebro, né, de um recém-nascido, desse frescor de organização de aprendizagem. Depois ele vai tratando desse desenvolvimento de cérebro, do desenvolvimento da linguagem, a linguagem como área de desenvolvimento que é muito rica, que tem muitas vias, ele até fala, né, as rodovias da linguagem. Então, um livro que vai trazendo para você um prazer de ler, um desejo de ler e descobrir, através desse olhar do Stanislas, sobre o cérebro de uma maneira que ele não tinha feito ainda.
Apesar de ter muita didática, apesar dos seus livros terem, seus artigos terem sempre muita informação acessível, nesse livro ele desdobra com paixão, porque ele foi afetado lá pelo Felipe, lá no hospital, com tanta potência de aprendizagem que o fez pensar. Como pode esse cérebro aprender e aprender cada vez mais, mesmo que em condições limitadas? Então, gente, é um livro que vale super a pena. Eu vou encerrar aqui a parte 1 da resenha desse livro, que eu falei pra vocês, eu sou apaixonada. Ai, gente, vale a pena ficar apaixonada por eles também, tá? Por esse livro também. E aí, eu volto no vídeo 2 falando da parte 2, porque tem muito mais pra falar com vocês. Agora a gente vai entrar no processo de desenvolvimento da cognição, a gente vai falar de explicação de como, né, é desenvolvido algumas habilidades. Então, na parte 2 eu vou explicar mais detalhadamente o porquê esse livro é tão apaixonante. Então se inscreve, compartilha esse vídeo, chama uma colega para vir ver esse vídeo também. Todos nós aprendermos sobre cérebro em desenvolvimento. Tchau, tchau!